Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e aqui a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo eu quero trazer aqui um tema muito importante, uma questão estratégica de carreira, que muitas pessoas muitas vezes deixam de tomar algumas decisões por conta disso. Se realmente sair da gestão para a técnica é um downgrade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero inclusive contar uma história muito interessante que aconteceu comigo aqui para quem ficar até o final desse vídeo. E eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, e você, Guilherme? Por aqui tudo certo. Vamos lá, cara, falar um pouquinho sobre estratégia de carreira, sobre carreira Y, sobre realmente ser um generalista ou um especialista. Esse tema volta muito aqui no canal. E é até legal para a gente trazer esse tema, né? Que é uma discussão muito interessante se... eu sou um gestor, vou para a área técnica, é um downgrade? Acho que é uma dúvida muito comum que muitas vezes até chega aí de alguns mentorados, né, Carlos? Sim, de alguns mentorados, e é normal, né? O pessoal fala, nossa, eu saí da área de gestão, será que eu estou dando um passo atrás na minha carreira? Total. E muitas vezes, Carlos, o que eu mais vejo são pessoas que são gestores dele mesmo ou de um time muito pequeno, né? Então, a área de TI é basicamente ele, muitas vezes, por ter só ele ali naquela função, muitas vezes ele se torna um gerente. Mas, na verdade, ele é um cara bem generalista ali que acaba metendo a mão em tudo, né? E acaba não se especializando em nada, muitas vezes pelo ambiente que ele está, acaba não tendo destaque e fica limitado mesmo com cargo de gestão. Muitas vezes ele fica limitado com cargo de júnior ou de pleno, né, cara? Isso acontece bastante, né, Carlos? Sim, e acaba, exatamente como foi, sendo um generalista, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que também não sobra tempo para se especializar em nada, né? Porque está sempre ocupado ali, correndo de um lado para o outro, e acaba não tendo um tempo disponível ali, porque está sempre ou apagando incêndio, ou correndo para fazer alguma outra coisa, e acaba se perdendo, né? É. E, pessoal, entendo a primeira consideração que eu quero trazer aqui nesse podcast, né? Você ser gestor de uma empresa muito pequena ou de uma área de tecnologia muito pequena, muitas vezes você pode estar com salário de pleno ali, ou um salário até de júnior, tá? Então, isso acontece bastante, tá? Então, pode ser que você, muitas vezes, não está conseguindo ter um destaque. E, muitas vezes, você se especializar e ir para a área técnica, você pode ter um destaque muito maior e, muitas vezes, ter oportunidades bem melhores, tá? Então, vamos lá. Sobre essa questão de ser um downgrade, eu não acredito que seja um downgrade, mas eu acredito que vai muito de acordo com a sua estratégia de carreira. E a gente fala bastante sobre a questão da carreira em Y, né? De você ter, normalmente, uma carreira em Y, onde é muito se falado, né, Carlos, a questão do generalista versus o especialista. O generalista é aquele cara que vai para gestão, pessoas, fala de projetos, e que normalmente fica reunião o dia todo. Esse cara é o generalista. E a gente vê o cara do outro lado, o especialista, que é o cara que fica muito bom na tecnologia, se especializa, tira uma certificação, se torna uma referência e começa a ter um destaque. Não necessariamente o cara mais técnico, né? Ele vai ganhar menos, tá? Então depende muito do contexto, depende muito da estratégia, tá? Existem gestores que ganham bem, existem gestores que não ganham tão bem, existem caras técnicos que ganham muito bem, que se especializam, outros que ficam só no superficial, simplesmente fazendo o basicão ali durante muito tempo e que não consegue se especializar em nada, não tira uma certificação, não chega nos melhores salários. Então depende muito da sua estratégia. Agora, você pode ser um cara generalista, um gestor que ganha super bem, se você tiver uma boa estratégia, ou você pode ser também um cara técnico que se tornou um cara especialista, que aprofundou e que também ganha muito bem. E é engraçado, Carlos, que eu tive algumas experiências ali na Oracle, né, de viajar e fazer até treinamentos para fora do país. E uma das coisas que eu percebi, por exemplo, uma vez que eu fui fazer um treinamento na Oracle de Madrid, é que a diferença do cargo do gerente para os técnicos não era uma diferença tão grande, era bem parecido, bem páreo. E normalmente aqui no Brasil, a gente vê que, até por uma questão cultural, às vezes você vê uma discrepância muito grande, né? De simplesmente o gerente ganha mais do que o cara mais técnico, e não necessariamente tem que ser assim. Agora, se o cara técnico ele começar a se especializar, ele for muito bom, ele já começa a se destacar e ter salários até melhores do que muitos gerentes. Então a gente vê profissionais técnicos, estão totalmente no cargo operacional, lá na ponta, só que são sêniores especializados, que ganham acima de 20, acima de 30. A gente vê mentorados ganhando até mais de 50, 60 mil por mês. Então, assim, é possível ter salários muito bons tecnicamente. E vou falar, tem muito gerente que não ganha 50, 60 mil por mês. Agora, nós temos mentorados que têm esse tipo de resultado. Então, é um downgrade? Se falar de salarial,
A gente mostra com casos práticos aqui. A gente não vai expor o nome de uma pessoa que não queira se expor com relação a salários, mas a gente sabe de casos práticos de mentorados que não é downgrade, né, Carlos? Não é downgrade, de forma alguma, né? É que nem você falou, é questão estratégica, né? O momento ali, a oportunidade, e até pegando um gancho, no meu antigo trabalho também, tinha analistas ali que já estavam no nível sênior que ganhava muito mais que gerente, porque era especializado ali e era estratégico para a empresa, né? Total. E assim, pessoal, o que a gente quer trazer para vocês? Depende muito da estratégia que você quer para sua carreira hoje, tá? Eu te falo que se você realmente está sendo um cara técnico que não se especializa em nada, que não entra fundo, que não tira certificações, que não se atualiza, eu te falo até mais, pode ser correr até o risco de ficar obsoleto no mercado e ser mandado embora, tá? Agora, quem realmente tem uma boa estratégia, cara, são salários bem compatíveis, tá? E a gente vê muitos gerentes tendo salário bem compatíveis ali, até mesmo de salários de especialistas, de profissionais operacionais que estão dentro da área técnica, mas que tem uma importância muito grande ali dentro das empresas, né? Então, não vejo que é um downgrade, tá? É interessante entender qual que é a sua estratégia de carreira. Eu vejo que muitas pessoas até cansam. Eu vejo, cara, eu não aguento mais a parte de gestão, não aguento mais ficar em reunião o dia todo. A pressão de um gestor, normalmente, ele tem um contato mais próximo com o nível estratégico, então o gestor está no nível tático, ele tem um contato mais próximo com a estratégia, e ele, normalmente, é o cara que está gerenciando as atividades ali do nível operacional. Então, ele fica naquele meio termo, sendo pressionado pra caramba ali sobre quem está em cima, sobre métricas, sobre resultados, e muitas vezes você pode estar num ambiente que você está num nível de pressão surreal, cara, que pode ser que você até cansou de ser um gerente. E a gente vê muitas pessoas que muitas vezes estão nesse cargo aí de gestão que, cara, não querem falar assim, cara, eu quero trabalhar mais na minha, eu quero realmente fazer minhas atividades, eu quero ter um trabalho mais remoto. A gente vê que muitas vezes o gestor ele precisa estar mais presente, precisa estar mais comunicativo, e muitas vezes aquele cara quer trabalhar um pouco mais no bastidor, aquele cara que quer trabalhar mais home office, aquele cara que normalmente quer chega um problema para ele, vai lá e resolve, sai do outro lado. Então isso é muito comum. E eu tenho até uma história que eu era sócio de uma empresa de consultoria antes de ir para a Oracle e estava num cargo de diretor técnico. E eu abri mão dessa sociedade, abri mão desse cargo muito mais de gestão e estratégico para poder realizar o meu sonho de trabalhar na Oracle. E vou falar, no contexto que eu estava, inclusive, eu saí para ganhar mais. Eu saí de um cargo de gestão estratégico, de uma empresa de consultoria, para poder ganhar mais na Oracle, naquele momento. Então, era uma questão até de momento mesmo, de realmente estar num nível de pressão alto, de estar num ambiente ali que eu optei, de fato, por realmente mudar de áreas, e que não necessariamente você sair da parte de gestão e ir para uma área técnica é um downgrade. Muitas vezes pode ser um upgrade em diversos fatores, né, Carlos? Pode ser, né? E tem muita gente que você percebe, né, que a oportunidade acaba levando para a gestão, mas ela tem aquele pezinho na área de tecnologia ali que acabou por oportunidades não seguindo, né? E depois, quando chega um certo momento, né, que nem você falou, às vezes está cansado de reunião com o cliente, de se envolver com o board da empresa, sabe que normalmente é cobrado todo dia, toda hora, e isso aí vai cansando, né? Então isso pode levar também a você pensar, né, em fazer uma migração, fazer algo diferente ali do que você está fazendo hoje, né? E que nem você falou, normalmente não tem essa visão de, é downgrade, principalmente quando é algo estratégico ali que você está vendo que pode te dar um resultado muito maior, né? Então, acaba não sendo nenhum tipo de downgrade, sim um upgrade, às vezes, né? Na maioria das vezes. Sim, né? Sim. E a questão de estratégia, de intenção. Pode ser também o caminho ao contrário. Eu vejo muitas pessoas que estão na área técnica há muitos anos falar assim, cara, eu não quero mais colocar a mão na massa e eu quero ser um cara mais estratégico, mas que tem estômago e está disposto a assumir esse cargo de gestão, né? De participar de reunião e, cara, que pode ser que, dependendo do momento de carreira, isso faça sentido, né? Então, eu já fiz essa transição dos dois lados, da área de gestão para a área técnica, da área técnica para a área de gestão, e posso falar que foram momentos de carreira que, naquele momento, é o que fazia realmente sentido para mim. Então, por isso que a gente tem dentro do nosso programa de mentoria, realmente esse bate-papo de definir um plano estratégico. Agora, o que realmente vai te deixar feliz no seu momento hoje atual, da sua carreira dentro da área de tecnologia? Quais são os prós e os contras de cada uma
dessas áreas, desse tipo de foco que você vai colocar para sua carreira. E dá para você, muitas vezes, ter uma tranquilidade muito grande em ambas as áreas. Tá? Agora, você tem que realmente saber se o ambiente está legal, o momento da empresa que você está vivendo. Muitas vezes você está como gestor numa empresa muito pequena, ou numa empresa muito grande, que está bem desorganizada, que está passando por muitas mudanças, que pode ser um momento muito conturbado. E muitas vezes a área técnica você consegue ter um ritmo de trabalho muito diferente da área de gestão, né? E até mesmo de acordo com características também, né? Às vezes a pessoa, cara, uma pessoa que não tem essa característica de ficar realmente o dia todo em reunião, cara, eu quero que a demanda chegue para mim e eu tenho prazo para entregar e que eu consiga entregar as demandas. Agora, é realmente importante se especializar. Então, se você está na área técnica hoje, entenda qual que é o jogo da área técnica. Não adianta você ir para a área técnica realmente despreparado, não se atualizando, não tirando certificações, porque realmente isso pode ser bem ruim. Agora, realmente, isso tudo a gente pode chegar a uma conclusão que vai depender do seu momento de carreira. E que as duas áreas são bem promissoras e não acho que seja um downgrade. Muitas vezes você pode ir para a área técnica até ganhando mais, e muitas vezes até sendo mais feliz e tendo um ritmo de trabalho bem mais agradável do que você está hoje. Então, dá para você realmente ter uma linha muito interessante. É a carreira Y, que é muito falado na área de tecnologia. Se você realmente é um cara dentro da área de tecnologia que tem essa visão de se especializar, dentro da área técnica você pode ter um salário muito acima de muitos gerentes hoje dentro da área de tecnologia. Carlos, mais alguma coisa aí, cara, que você queria complementar sobre esse tema? E eu só complementando, eu até lembrei, teve um rapaz que trabalhou comigo, ele era desenvolvedor Java, trabalhou, acho que estava 15, 16 anos na área. Também fez transição, foi para a parte técnica, foi que nem você falou, é o momento dele, ele já estava já um pouco cansado ali da parte de desenvolvimento, toda aquela questão de ficar trabalhando ali sozinho e tudo mais, e chegou um momento na vida dele que ele queria aprender também algo novo, né, e largou também a área de desenvolvimento de Java, lá que estava mais de 15 anos, já era sênior, para mexer com infraestrutura, né, que era o momento dele, ele viu que para ele fazia sentido, né. Total. Muito bom, muito bom. Pessoal, então fechamos por aqui mais um podcast aqui da DBOSM. Lembrando que se você realmente quer uma ajuda para poder discutir sobre estratégia de carreira, sobre o seu momento atual, deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo, colocando aqui que você realmente tem interesse em fazer um bate-papo. Vou deixar também um link aqui na descrição de um link de um grupo de um WhatsApp, onde você pode mandar sua mensagem ali, você pode conversar com o nosso time de consultores, para a gente poder te ajudar em qual que é a melhor estratégia para você, como que você realmente pode se realocar dentro do mercado, como que você pode planejar o seu ano e os próximos anos para que você realmente seja um profissional de bastante resultado e que você consiga trabalhar de uma forma que realmente está te agradando dentro da área de tecnologia, de acordo com um planejamento estratégico. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOSM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Carlos, fechamos por aqui. Um grande abraço. Fechado. Um abraço. E até a próxima. Até a Valeu, próxima. tchau. Valeu, tchau.